Olá para você e neste vídeo vamos fazer uma comparação. Quem foi melhor? A seleção atual convocada por Carlo Ancelotti ou as reservas da seleção campeã do mundo em 1994, a seleção aí de Romário, Bebeto, né? Mas não vamos comparar com os titulares, não. Vamos comparar com reserva, né? Com os titulares. Eu acho que seria ainda mais aí difícil, né, para a seleção atual. Algumas particularidades, a seleção de 94, né, tinham 22 convocados. 11 reservas, 2 eram goleiros. Então a gente vai eliminar um goleiro, né? O Zete era o primeiro reserva, o Gilmar o terceiro goleiro. Então a gente vai tirar dessa comparação o Gilmar. E por incrível que pareça, aquela seleção era tida como defensiva, mas no banco daquela seleção, né? O Mazinho, que era meio volante, acabou terminando como titular. Então nem tinha um volante. Então a gente vai tirar dessa comparação um volante para não comparar, por exemplo, né, um goleiro reserva com um volante que não tem nada a ver, né? Vou tirar o Casimiro, que é da seleção titular, e vou tirar o Gilmar, obviamente, que era o terceiro goleiro. A gente começando aqui essas 10 comparações de jogadores. Reserva da seleção de 94, o Zete. E o titular dessa seleção, o Alisson. Pra mim, Zete, melhor goleiro. Ah, que o Alisson teve mais carreira lá fora. Antigamente, né, os jogadores brasileiros não saíam com tanta frequência. Mas o Zete era um goleiro bicampeão do mundo com o São Paulo. Estava pegando muito, em ótima forma. Se for olhar a forma, até o Zete deu entrevista, eu vi ultimamente, ele falando que merecia ser titular. Mas o Tafarel, tem aquela história, né? Jogador camisa de seleção joga mais que no clube. O Tafarel, lá na Europa, às vezes era reserva, nem estava jogando, mas chegava na seleção e crescia demais. É um contraponto com o Alisson. Eu acho que o Alisson é um grande goleiro lá no futebol europeu, no futebol inglês, no Liverpool, mas quando chega na seleção não me passa tanta confiança. Já foram 2 Copas e não foi decisivo em nenhum jogo. Não, para mim não é um goleiro pegador de pênalti. A Copa do Mundo a partir de agora vai ter mais um mata-mata, então a tendência é que esteja ali alguma disputa de pênalti, né? Por exemplo, a Argentina passou por 2 decisões de pênaltis no último título mundial, na última Copa do Mundo, no qual a Argentina foi campeã. Então, eu acho que precisa de um goleiro pegador de pênalti. O Alisson, para mim, eu nem convocaria. Ele já teve sua chance. Poderia ser o Ederson, enfim, um outro goleiro. Até o Everton do Palmeiras é um grande goleiro, tá mais velho, enfim. Mas eu tentaria um outro porque ele já teve sua chance e não é um goleiro pegador de pênalti. E para a seleção, como tem torneio mata-mata, não é pontos corridos, não. Então, acho que a gente precisaria de um goleiro pegador de pênalti. Na minha opinião, eu gosto mais do Zete 1-0 para os reservas de 94. Lateral direito, o Cafu, que até entrou e jogou aquela final, mas entrou no lugar do Jorginho, que era titular, né? Então o Cafu naquela Copa era reserva. Comparando com o Wesley, né? É difícil a gente fazer também essa comparação, né? Os jogadores atuais estão escrevendo o seu livro, a sua obra, né? Os jogadores antigos já terminaram a sua obra. O Cafu, né, jogou 3 finais de Copa do Mundo, levantou nossa última taça de campeão mundial. Então o Cafu, obviamente, para mim, melhor. 2-0 para os reservas de 94. Mas mal comparando, o Wesley, quando começou no Flamengo ali, eu até falava, ele lembra o Cafu, porque é um lateral de muita força física, chega rápido ao fundo, então eu até lembro o Cafu, mas guardadas aí as suas proporções. E como eu disse, o início de carreira do Wesley é difícil a comparação, mas 2-0 para os reservas de 1994. O zagueiro Marquinhos, comparando aí com o Ronaldão também que jogou com o São Paulo, foi campeão do mundo, era um mais chamado aí zagueiro, né? Um zagueiro de rebater ali, é um zagueiro mais firme. Nessa eu ficou o Marquinhos. Então, 2-1 para os reservas aí de 94. Eu acho o Marquinhos mais zagueiro aí, que tem uma longa carreira aí no Paris Saint-Germain, mas o Ronaldão também foi um bom zagueiro, mas como eu disse, um zagueiro ali mais zagueirão mesmo, mais brucutu. O outro zagueiro, Gabriel Magalhães ou Ricardo Rocha. Eu acho que o Ricardo Rocha foi mais zagueiro que o Gabriel Magalhães, apesar também de ter uma boa passagem na Europa, o Gabriel Magalhães. Mas eu acho que o Ricardo Rocha também jogou no Vasco, enfim, era um zagueiro mais técnico. Tá? Machucou ali, era até titular antes de começar a Copa, né? Sentiu ali e acabou indo para reserva. E acabou que encaixou, né, a dupla Aldair e Márcio Santos. Márcio Santos nem era tão conhecido, jogou muito bem naquela Copa. Então também mais um ponto aí para a seleção de 94, dos reservas de 94, 3-1. Lateral esquerdo, Douglas Santos. E o Leonardo, né? O Leonardo, que era titular, foi expulso, acabou indo para a reserva. O Branco jogou a fase final da Copa do Mundo. O Leonardo era um lateral, monstro de lateral. Até jogou no meio, né? Para um cara jogar no meio campo. É porque tecnicamente ele é acima da média. Em 98 até atuou como meio campo naquela seleção. E o Douglas Santos, obviamente, acho que não passa nem perto do futebol do Leonardo. Leonardo que jogou no Flamengo, iniciou a carreira no Flamengo, foi campeão também no São Paulo, campeão do mundo. Passagem também pelo futebol japonês, jogou no futebol italiano, enfim, jogava muita bola o Leonardo, acho que não dá nem para comparar
com o Douglas Santos. Para mim, talvez a maior disparidade aí é o Leonardo pro Douglas Santos. Aí então o Casimiro, né, como eu disse, comparar com o Gilmar goleiro, não dá nem para comparar, então vamos eliminar essa comparação. Por enquanto, 4-1 para a seleção de 94, os reservas de 94. Bruno Guimarães ou Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é um cara que joga mais avançado ali. Bruno Guimarães é um meia, né? Hoje em dia não tem nem muito volante, né? Meia ali, joga naquela linha de 3, avança, volta. O Paulo Sérgio. Rapaz, eu acho o Paulo Sérgio... Apesar de na seleção também o Paulo Sérgio não foi lá esse grande jogador, não. Bem equilibrado isso aí, mas eu vou ficar com o Paulo Sérgio, gostava mais dele. Teve boa carreira na Europa, no futebol alemão. 5-1 para os reservas de 94. Martinelli, ou Viola, né? O Martinelli é um jogador mais pelos extremos ali, né? Ponta. O Viola era o 9, muito bom. Era um centroavante à moda antiga, né? Hoje em dia não tá tendo muito mais, não. Tem um Pedro aí, nesse estilo mais centroavantão de área. Martinelli e o Viola, me agrada mais o Viola. O Viola entrou bem na final de 94, né? Só o Cafu e o Viola entraram ali da reserva. Fez uma fumaça ali na prorrogação, né? Calor imenso. Vou ficar com o Viola aí. 6-1 para os reservas de 94. Rafinha ou Raí, aí parece, né? Meio atacante. O Rafinha que chegou a jogar de ponta, agora tá jogando ali mais ou menos a posição do Neymar, né? Atrás dos atacantes. Tá jogando muita bola no Barcelona, tenho gostado do Rafinha. Mas acho que pela carreira eu gostava mais do Raí. Era um meia mais técnico, apesar também de ter começado em 94 como titular e terminou na reserva. Vou ficar com o Raí. Mas também há um certo equilíbrio aí. Raí teve uma boa passagem também pelo Paris Saint-Germain na Europa. Naquela época saíam menos jogadores para a Europa, né? Mas eu vou ficar com o Raí. 7-1 para os reservas de 94. Vamos lá, mais uma comparação. Estevão versus o Miller. O Estevão iniciando a carreira, né? Agora já está no Chelsea. Começou muito bem no Palmeiras. Também fazendo uma comparação, e mal comparando, o Estevão no início de carreira estava lembrando o Neymar, né? Magrinho ali, habilidoso, fazia gol, vindo pela ponta, rabiscando. Eu acho que deu uma caída no último ano, antes de ir para o Chelsea. Mas agora está iniciando sua carreira na Europa, está muito novo, tem tudo para evoluir. Então acho que é um moleque aí que tem um potencial muito grande. O Miller também foi um grande atacante. Mas o Miller na Copa de 90 chegou a jogar muito como titular e para mim deixou a desejar. Perdeu um gol na cara contra a Argentina, né? Muita gente fala que a seleção de 90 foi horrível. Mas no papel a seleção de 90 era semelhante à de 94 ou até melhor. O Romário chegou machucado em 94, tinha quebrado a perna. O Bebeto machucou durante a Copa. Enfim, poderia ser a dupla titular, mas tinha o Careca, que era reserva. E o Miller acabou jogando com o Careca ali vários jogos e para mim não foi bem, não. Então deixou a desejar. Nessa eu vou ficar com o Estevão, por essa atuação fraca do Miller na Copa de 90, mas foi um grande atacante. E naquele jogo Brasil-Argentina, que o Brasil foi eliminado, né, gol do Canidia, eu me lembro bem, era novinho, o Brasil chutou umas 3, 4 bolas na trave, o Brasil foi a melhor partida do Brasil, mas tem dia que a bola não entra, né? Aquela Copa foi de um nível técnico muito baixo, se o Brasil passa ali, poderia ter chegado na final, às vezes com a Alemanha ali poderia ter tido mais dificuldade. Enfim, a Alemanha, né, que foi campeã em 1990, mas naquele jogo com a Argentina lá, o Brasil poderia ter vencido. E além das bolas na trave, né, o Miller também perdeu um golzinho lá no final da partida. Nessa então eu vou ficar com o Estevão. João Pedro e Ronaldo, né? Ronaldo, fenômeno. Aí não precisa nem falar muita coisa, né? 8-2 para a seleção reserva de 94, não precisa nem falar muito sobre o Ronaldo e coitado do João Pedro, né? Muita gente nem conhecia muito bem o João Pedro, não, né? Jogou bem demais o Mundial ali pelo Chelsea, entrou no meio da competição, disparou fazer gol, o Chelsea foi campeão, tinha perdido pro Flamengo, depois melhorou na competição. E comparar com o Ronaldo, né, falar do Ronaldo aí, campeão do mundo, decisivo em 2002, foi reserva em 94, 98 fez uma boa Copa, mas teve aquela questão ali na final, né, passou mal, não estava 100% aí na decisão contra a França, mas aí não dá para comparar, né? Não comparar, né? Então terminamos aqui a nossa comparação, 8-2 para os reservas de 94, quero saber sua opinião. Diga aqui nos comentários se você concorda. Para você um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal Repercute.